Graça e paz. Boa noite. Quero dizer que dá um friozinho na barriga, gente, está aqui na frente. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, igual o pastor falou. Estou aqui completando 20 anos de caminhada. Não é pouco tempo, não, é muito, gente. Já é uma caminhadinha boa, né? E, graças a Deus, o Senhor, a cada dia, tem nos direcionado, tem nos abençoado, tem nos livrado do mal. A cada dia, o Senhor mostra cada vez mais o quanto Ele me ama, o quanto Ele ama minha família e o quanto Ele ama a igreja. Todo dia eu posso perceber isso. E eu gostaria de compartilhar, eu escrevi alguma coisinha para ilustrar. Eu não vim de um lar cristão, então nem todos vêm de um lar cristão. E automaticamente, às vezes, quando a gente não vem de um lar cristão, a gente acaba que, de certa forma, acaba perseguindo a igreja, porque quando a gente não gosta, quando a gente atrapalha, a gente é o quê? Perseguidor, né? Mas o que é melhor de tudo? Deus é especialista em transformar pessoas. E o mais incrível de tudo é que Ele usa outras pessoas para transformar as pessoas. Isso que é o mais interessante. E eu separei aqui uma passagem lá em Atos, no capítulo 6. Quem quiser acompanhar, Atos, no capítulo 6, do versículo... Todo o capítulo, na verdade. Atos, capítulo 6. Diz assim a palavra: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio e ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou.
Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. A mensagem que eu pensei, que Deus colocou no meu coração, diz assim: de perseguidor a perseguido. Aqui a gente vê um pouquinho uma parte da história de Estevão, né? Que a história de Estevão está ali no capítulo 6 e no capítulo 7. E vemos que Estevão era um homem, né, íntegro, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, tinha o dom da palavra, ministrava, onde ele ministrava o povo se convertia. Então ele era um homem genuíno de Deus, né? Um homem de Deus. E com isso, já se levantou-se a ira de muitos dos religiosos da época, né? Daí, com isso, começaram a perseguir. E já começaram logo jogando ele aonde? Na prisão, né? Estevão acabou sendo preso. E o melhor de tudo, que eu acho interessantíssimo, porque muitas vezes a gente passa por dificuldades, a gente passa por provas, por tribulação, e muitas das vezes fraquejamos, às vezes desistimos, mas Estevão permaneceu firme. Lá dentro da prisão, ele continuou falando do Senhor, continuou ministrando a palavra com todo vigor e com toda força. E as pessoas que se destacam incomodam as outras, né? E Estevão começou a incomodar as outras pessoas e, com isso, o destino dele foi um pouco pior, né? Ele foi o primeiro a morrer ali em amor a Cristo, né? Ele acabou passando por isso. Mas lá no capítulo 7, no versículo 51 e 57, mostra exatamente essa parte de Estevão sendo morto, é onde eu quero chegar. Quem estava lá presente na morte de Estevão? Saulo, né? Saulo, a gente pode observar que Saulo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos até então. Tanto que lá no último versículo, fala que, no versículo 57, fala que Paulo estava ali de longe, vendo tudo o que estava acontecendo e não fez nada. Ele consentiu, né, no que estava acontecendo. Tipo, ele aprovou o que estava acontecendo ali naquele lugar. E tanto que lá em Atos, no capítulo 22, no versículo 20, ele mesmo afirma que ele ficou de longe e aprovando tudo aquilo que estava acontecendo com Estevão. E aí, a partir da morte de Estevão, começou uma grande perseguição contra os cristãos, contra a igreja e no comando de Saulo, né? Ainda era Saulo. Mas eu estava estudando, vi algumas passagens, alguns estudiosos falando que uma das pessoas que contribuiu para a conversão de Saulo foi quem? Estevão. Porque Estevão, segundo eu vi nos estudos, Estevão orava pela vida de Saulo. E lá no capítulo 9, a gente pode observar, então, a conversão de Saulo. E lá na passagem, Saulo estava a caminho, de repente, Jesus veio e falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a partir daí, o perseguidor passa a ser o perseguido, né? E aí, a partir daí, Saulo se converteu,
Saulo se transformou num Paulo. E um dos maiores pregadores que tivemos, né? Foi responsável por várias cartas, por vários livros que temos aqui na palavra. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Né, que eu vim aqui contar um pouquinho do meu testemunho. Eu aprendi algumas lições nisso aqui que eu estava estudando. E uma das lições que eu aprendi foi: às vezes Deus usa Estevãos para nos alertar. Às vezes Deus usa Estevãos para nos mostrar um caminho. Lá no ano de 1998, eu creio que foi o ano que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu me recordo que existia uma banda de música na cidade onde eu morava, e eu comecei a participar dela. Comecei a participar, a tocar. E o detalhe é que o maestro lá dessa banda, ele era crente. E eu, particularmente, eu não gostava de crente de jeito nenhum. Eu não gostava de igreja, eu não gostava de ir na igreja, mas a paixão pela música fez com que eu continuasse. E, automaticamente, se o maestro era crente, as músicas seriam o quê? Né? Música de crente. E, por mais que a banda fosse uma banda de prefeitura, uma orquestra de prefeitura, mas as nossas agendas eram aonde? Na igreja, para minha alegria. Não gostava, gente. Eu ia porque gostava de tocar, e confesso que eu ia também pelo sorvete que tinha no final do culto. E sempre tive o questionamento com ele. Ele chama Valdo, esse maestro chama Valdo. Eu virava para ele e falava assim: Valdo, pelo amor de Deus, essa banda não é de igreja, vamos tocar, não sei, na balada, no baile, vamos tocar a música do Bruno e Marrone, vamos fazer alguma coisa. Aí ele: não, domingo nós vamos tocar num lugar tal, quem era o primeiro a chegar? Eu. Fominha de música. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando, e aí, dentre essas apresentações, esses questionamentos, passou uns 2 ou 3 anos, o que aconteceu? Esse maestro saiu da banda e entrou um exatamente com a linha de raciocínio que eu achava que tinha que ser, né, com as músicas do Bruno e Marrone, etc. Mas aí está a virada de chave do negócio, que eu falei que começou em 98. Aquele homem começou a plantar uma sementinha no meu coração. Ele começou a plantar uma sementinha, porque o que aconteceu? Quando o outro começou, eu comecei a sentir incomodado. Eu comecei a não gostar daquilo que eu queria que acontecesse. E eu comecei a ficar incomodado, e chegou no momento que eu falei: cara, não dá mais. Vou abandonar esse negócio. E abandonei. Realmente, eu abandonei. E aí, como eu falei, Deus é especialista em transformar pessoas através de outras pessoas, porque eu tenho certeza, eu creio que Deus começou a transformar a minha vida através daquele homem, que insistiu. E ele era uma pessoa que insistia comigo. Quando eu não ia, ele ia atrás, me procurava, quase que me puxava pelo braço, mas sempre me colocou para caminhar junto. Ele não desistiu de mim em nenhum momento. E aí, passou esse tempo, eu morava a uma distância de uns 100 metros da igreja, da maior igreja que tinha lá na cidade, a Assembleia de Deus. E eu comecei a perceber nos sábados à tarde que tinha uma orquestra tocando, e como eu tocava da prefeitura e eram as mesmas músicas, eu falei: olha só, o pessoal tocando. E eu comecei a prestar atenção naquilo,
E aí um dia eu falei, preciso ir lá ver. Fui. Encostei, era no sábado, eu chegava lá na igreja, encostava na porta assim, ficava lá um tempo observando, logo ia embora. Aí umas semanas depois, o maestro falou, cara, você não quer vir ensaiar com a gente? Ele sabia que eu tocava também. Eu, como assim? Eu não sou nem crente, eu não sou nem da igreja, o que você quer? Não, moço, vem, pode vir, tem instrumento lá, você pega e tal. Eu falei, tá, vou, né? Não estou fazendo nada. E comecei aí. Fui uma vez, fui duas, fui três. E aí, num bom tempo desse, ele... Você não quer tocar com a gente no domingo, lá no culto e tal? Eu falei, cara, como assim? Eu nem sou da igreja. Não, não tem problema, pode vir. Se quiser, está aberta a porta. Eu resisti um tempo. Continuei lá ensaiando e continuei resistindo. Mas, por fim, eu falei, tá, eu vou. Mas o que eu acho mais interessante nessa história é que quando Deus tem algo para a gente, alguma coisa Ele faz. Por que eu estou falando isso? Nessa banda, eu descobri um tempo depois que quem tocava nela tinha que ser batizado. E eu nem crente eu era e estava lá. E resumindo a história, para mim não alongar muito, já faz 20 anos que eu estou já faz 20 anos que eu estou vindo na igreja. Então, assim, às vezes a gente não entende. Eu não entendia, igual eu falei, eu não era crente, não gostava de passar nem na porta da igreja. É claro que de jeito nenhum eu estou me comparando a Paulo, mas eu sinto, hoje eu percebo que eu era tipo meio que um perseguidor, pelo fato de eu negar, de eu não gostar, e às vezes até influenciar pessoas a não ir também. Hoje eu sinto que eu era assim, que eu perseguia por esse motivo. E a partir do momento que a gente se toma a decisão, a melhor decisão da vida da gente, que é aceitar Jesus, a gente muda de fase, igual Saulo mudou de perseguidor e veio a ser perseguido. E realmente, gente, ser cristão, ser crente, é essa vida. E a gente já começa a ser perseguido já na conversão. A família fazendo gracinha com sua cara, falando que você está indo por algum interesse, os mais novos é porque arrumou uma namoradinha, alguma coisa assim. Logo, os seus amigos também começam a zombar de você, porque as amizades não é da igreja. Logo, também, colegas de trabalho fazem a mesma coisa. E, infelizmente, às vezes a gente começa a sofrer alguma perseguição até pelas próprias pessoas da igreja. Mas, falo uma coisa, vale muito a pena e eu sempre digo, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador. Porque na minha família não tenho gente, cristãos, gente que está ali firme, que poderia me ajudar. Mas pela graça de Deus, por pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, foram pessoas que me ajudaram a permanecer firme. Às vezes a gente está num momento bom, está num momento ruim, mas a gente tem que seguir. E assim Deus tem feito comigo já há 20 anos. Há 20 anos. Então, gente, permaneça firme. Se tiver oportunidade de falar de Jesus para as outras pessoas, falem. Hoje nós estamos vivendo um momento mais que nunca. A gente precisa falar do amor de Deus para as outras pessoas. Porque nós estamos vivendo um momento terrível na sociedade, um mundo corrompido, um mundo de libertinagem. E o que a gente mais vê, eu trabalho na imprensa, o que a gente mais vê são os jovens se perdendo. Os jovens, a cada dia que passa, se perde mais. Então, é o nosso dever, é a nossa obrigação
falar de Deus para eles e resgatar. Pela mesma forma que a gente teve a oportunidade um dia, que eles possam ter também. Um dia eu fui resgatado, porque eu tenho certeza que se isso não tivesse acontecido na minha vida, não teria dado nada que presta. E aí o interessante, para finalizar, uns anos depois eu encontrei com esse maestro, inclusive aqui em Goiânia, e conversando com ele, e a gente trocando uma ideia, eu falando com ele, ele virou e falou assim para mim: João, eu tinha certeza que você daria um fruto, por isso que eu insisti em você. E um fato curioso, na época, nós éramos mais ou menos 30 integrantes nessa banda. Os 30 gostavam de ir para a igreja e eu era o do contra. E, na época, eu fui o único que converteu. E os outros não. Então, gente, o que Deus tem para você, pode ter certeza que Ele vai fazer. Amém?